Dentre as primitivas sólidas existentes no AutoCAD, encontramos as de pirâmide e cone. Nesta aula, vamos aprender a gerar as primitivas sólidas de pirâmide e cone e as opções existentes no processo de criação das mesmas. Vou começar falando então da criação de um cone. Para isso, eu vou clicar nesta seta aqui presente nesta ferramenta e no menu que se abre, eu vou selecionar a opção de um cone. Clico na ferramenta. Aqui, antes de eu definir o primeiro ponto, eu vou mostrar aqui que encontramos as mesmas opções existentes na criação de um cilindro que vimos na aula anterior. Então aqui temos 3P, 3 pontos, 2P, 2 pontos, TTR, que 2 pontos tangente e um raio, e uma base elíptica. Aqui eu vou definir um cilindro, um cone, de forma normal, com base circular. Então eu vou definir aqui o raio ou o diâmetro da base, dependendo da opção. Defini o raio. Agora eu defino a altura do cone. Definida a altura, através de coordenadas ou manualmente, clico para fixar. E aqui eu tenho o meu cone traçado. Durante o processo do traçado de um cone, além das opções que já demonstrei anteriormente, que são responsáveis pela forma da base do cone em si, encontramos uma opção que interfere na forma com que o topo do cone seja criada. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de cone novamente, definir a base dele, e antes de eu definir a altura aqui, eu vou demonstrar aqui as opções existentes na criação na definição do topo do cone. Então eu vou clicar aqui com a seta para baixo no teclado para abrir o menu. E aqui eu posso ver então a opção 2 to point, que eu vou especificar na área gráfica 2 pontos para definir a altura desse cone. Axis Endpoint, que é a mesma função que eu mostrei anteriormente no cilindro do Axis Endpoint, onde eu vou definir se o eixo de rotação do cone será no eixo X, eixo Y, Z ou qualquer outro eixo definido, inclinado em relação a esses outros eixos padrões do AutoCAD. Mas vou demonstrar aqui na prática o Top Radius. O Top Radius vai fazer com que eu defina um raio de topo do cone. Então aqui, como você vê, eu já selecionei a opção Top Radius. E veja que agora eu posso definir aqui um raio para esse topo. Confirmo com Enter. E agora eu defino a altura desse cone. Aqui então podemos ver um cone desenvolvido de forma normal. E aqui um tronco de cone. Ou seja, é um cone que não possui a parte, não é completo, não possui a parte superior afunilada, como podemos ver aqui nessa parte. Outro sólido encontrado no AutoCAD é o de pirâmide, que é acessado através desta opção aqui. Eu clico sobre este botão. No menu que se abre, eu seleciono a opção pirâmide. Ativei ela. Agora eu vou definir a pirâmide, no caso aqui. A pirâmide, a base da pirâmide, ela é traçada circunscrita numa circunferência imaginária. Então a dimensão da base da pirâmide vai ser dada em valor de raio e não no valor do lado da pirâmide. Então eu vou definir um ponto central, definir aqui o raio. No caso aqui eu vou definir um raio de 400, confirmar com um Enter. E agora eu vou definir a altura da pirâmide. Defini a altura e aqui eu tenho a minha pirâmide traçada. Aqui eu vou ativar de novo a ferramenta de pirâmide para estudar algumas opções
existentes para a definição da base da pirâmide. Vou teclar aqui então seta para baixo no teclado para o menu abrir. E aqui eu tenho a opção Add, onde posso então agora aqui definir a base da pirâmide, tendo como definição o valor de um lado da base. No caso aqui, como essa base é um quadrado, eu vou definir o tamanho de um dos lados do quadrado para definir o tamanho da base da pirâmide. Vou sair aqui então do comando, abrir ele novamente. E outra opção existente aqui é as sides. Essa sides vai definir quantos lados terá a pirâmide que eu vou criar. Então eu posso definir aqui uma pirâmide com base pentagonal, digitando o valor 5, confirmando com Enter. E agora eu defino aqui, desculpem, vou posicionar melhor aqui a minha pirâmide. Veja que aqui eu tenho minha pirâmide com uma base pentagonal. Então essas são as opções de definição da base da pirâmide. Vou ativar aqui novamente a ferramenta pirâmide. Vou definir uma base aqui da pirâmide. E agora eu vou exemplificar as opções para a definição da altura e do topo da pirâmide. Então eu vou teclar seta para baixo para abrir o menu. Então aqui eu tenho as opções To Point, onde eu vou definir 2 pontos na área gráfica para definir a altura da pirâmide. Axis Endpoint, onde eu posso modificar o sentido e a posição do eixo da altura, que vai definir a altura, né, da pirâmide. Posso posicionar de qualquer forma, como eu demonstrei lá na aula de traçado de cilindros. E aqui é a Top Radius, que vai fazer a mesma coisa como eu mostrei aqui anteriormente no cone. Eu vou definir então um raio de topo para essa pirâmide aqui. Que daí dessa forma o que vai acontecer, eu vou definir um tronco de pirâmide e não uma pirâmide completa. Veja que aqui eu selecionei a opção Top Radius, digitando a letra T ou selecionando no menu, naquele menu que eu mostrei anteriormente. Defino o valor do raio do topo, confirmo e em seguida defino a altura da pirâmide. Então aqui eu posso ver uma pirâmide completa e um tronco de pirâmide. Então as pirâmides assim possuem mais opções, como a definição de quantidade de lados que a base terá, como a pirâmide vai ser traçada, se é utilizando como referência uma circunferência imaginária que vai definir o tamanho da base que é circunscrita a essa circunferência, ou definindo os lados, o valor dos lados da base, aqui no caso o comprimento dessa base. Então as pirâmides possuem muito mais flexibilidade de traçado. Como vimos nesta aula, através das primitivas sólidas de pirâmides e cones, conseguimos gerar estas geometrias de forma completa ou como troncos de cone ou pirâmide. Explore estas opções para gerar as primitivas de forma rápida.